artificial e o fim do mundo, mitos e realidades. Pega aqui. Deixa eu explicar que quem inventou isso de fim do mundo foi o Marim, tá? Ele me provocou numa conversa muito boa que nós tivemos e eu aceitei. Eu falei, acho uma boa oportunidade falar sobre mitos e realidades que a inteligência artificial tem trazido para a gente. Então, agradecer aqui à UNID, na pessoa do Marim, a oportunidade, que prazer poder dividir esse palco com vocês também. Vamos lá, eu vou tentar fazer com que caiba em 30 minutos, porque cada assunto, cada mito desse que a gente pode falar, pode dar uma tarde inteira. Se as pessoas se engajarem, então a gente vai falar, eu falo pelos cotovelos. Então, vamos tentar colocar isso concentrado. Cadê o negócio de passar? Isso. Obrigado, eu te perguntei e não fiz, né? Pois é. Vamos lá. A agenda que eu proponho para a gente é uma breve introdução, falar do porquê de tudo isso. Depois a gente vai falar do mito da consciência, que na minha opinião é o mito que deve ser mais longo, a gente deve discutir mais, porque existem conceitos importantes aí por trás, no meu ver. Depois a gente vai falar do mito da obsolescência, essa palavra grande aí que é bem importante. O mito da imparcialidade. E, obviamente, existem muitos mais, né? Eu tive que me reduzir, escolher esses mitos para tentar trazer para vocês alguns conceitos que estão por trás disso, sem, obviamente, entrar no técnico, né? E aí, obviamente, a gente tenta chegar a alguma conclusão dessa loucura toda. Eu sou o Lissandro Trota, como ele muito generosamente me anunciou aqui. A minha história, eu não vou me delongar, muito pelo contrário, vou contar da forma mais rápida possível para a gente poder ter mais oportunidade de discutir os mitos. Mas eu comecei a programar com os dinossauros em 1985, né? E aí, em 95, eu tive o primeiro contato com a inteligência artificial, fiquei fascinado por isso, falei, eu quero fazer isso da minha vida. É ali que começou tudo. Nos anos 2000, final dos 90, 2000, eu comecei uma carreira executiva, que foi até 2005, quando eu fundei a minha própria empresa. E essa empresa está aí até hoje, graças a Deus, funcionando muito bem. Mas, hoje, quando a gente fala hoje, entra aí um mito bônus, assim, né? As pessoas têm uma ideia de que a inteligência artificial foi criada em 2022, né? Acabou de ser inventada a inteligência artificial. Está todo mundo fazendo assim, porque isso é um senso comum mesmo. Então, vou mostrar um negocinho para vocês aqui, para a gente sobrepor a minha curta história aqui, né? A história começou no século, olha lá, ó, século XVII, com a primeira máquina de calcular, né? E aí depois, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque só isso aqui já dava muito mais de 30 minutos. Mas é só para a gente ver que é uma coisa que já vem de muito tempo. No século XIX, metade do século XIX, as pessoas escreviam algoritmos sem ter computador. Olha que coisa maluca, né? Os conceitos estavam sendo formados. Até que em 1956, o termo inteligência artificial aconteceu. Então você vê como é que essas coisas demoram para maturar tanto tempo até a gente achar que em 2022, com o famoso chat GPT, que explodiu pós-pandemia, todo mundo querendo saber tudo, a vida era totalmente diferente, e aí dá essa impressão de que as coisas foram inventadas, e muito pelo contrário, né? Isso foi pensado, os gregos falavam em máquinas pensantes, é um negócio que vem de muito, muito lá para trás, tá? Isso é só para contextualizar e aonde a gente está indo e para onde é que a gente vai, ok? Vamos lá. Então vamos falar do mito da consciência, que esse eu acho que tem conceitos aqui atrás que são importantes a gente discutir. Quando a gente olha essa imagem aí do robozinho, coitadinho do robozinho, né? Tá sentadinho ali pensando na vida dele, o que ele vai fazer. A pergunta que automaticamente vem, ou o medo que se cria, ou as razões, porque o problema do mito é que ele começa com um boato, evolui para mito, vira lenda e daqui a pouco vira verdade. A gente começa a assumir aquilo como fato, e isso é terrível. Então, por isso que é relevante a gente falar disso agora, porque a hora de cortar é agora, que depois vai ficar mais caro, vai ficar mais complicado. Então, a pergunta que se faz, ou o mito que se cria é, a IA já pensa como seres humanos? Olha só que coisa interessante. Será que a IA já pensa como seres humanos? Será? Será que a IA já pensa? Né? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente poder discutir isso. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, alguém fala mandarim aqui, ou escreve mandarim?
Não, que ótimo, porque eu também não. Então, se for mentira, dá tudo certo. Né? Imagina, se levanta um chinês aqui e fala, tá errado. Né? Pois é. Então, se a gente olha para um símbolo desse, o nome técnico disso é ideograma, a gente não, em princípio, é uma opção de pauzinho, né? De tracinho, a gente não tem a menor ideia, porque nós não fomos treinados. Muito gentil, muito obrigado. A boca vai secando, obrigado. Os ideogramas são, eles em si têm uma característica e eles, quando estão juntos, eles podem significar outra coisa. Isso é a regra número 1 do mandarim, tá? E outros idiomas também. Mas se nós não formos treinados para saber o que significa, serão tracinhos o resto da vida. Aí, então, eu vou mandarim expresso agora, olha só. Esse primeiro ideograma é a palavra arte, que obviamente eu vou pronunciar errado, mas wen, né? Vamos supor que esteja certo, né? Wen. E a outra palavra é transformação, wa. Então, vocês acabaram de aprender 2 ideogramas em mandarim, que maravilha. E aí, se eu ponho 2 juntos, todo mundo já vai saber falar. Wen, wa, né? Que aí a gente só aprendeu até agora que é arte e transformação. E a gente, se não der o outro passo, que é que ideogramas separados têm o seu próprio significado e juntos uma outra coisa, a gente vai ficar nisso aqui. Toda vez que a gente vira isso aqui, vai falar arte e transformação. Se alguém for mais espertinho, de repente fala assim, a transformação pela arte, alguma coisa que... E olha só o que significa, na verdade, gente. Cultura. Olha que bacana isso, a transformação pela arte, né? Quando você junta ideias separadas, quando elas fazem uma nova coisa. É exatamente assim com a inteligência artificial, nós vamos ver. Tem um outro conceito que eu queria passar para vocês aqui. O amigo da esquerda, acho que todo mundo conhece, né? Eu acho que dispensa introduções e apresentações. O outro do lado é o motorista dele. E eu vou contar uma história para vocês por que tem essa foto aí desses caras juntos. Parece que o Einstein, no final da vida dele, quando ele foi para os Estados Unidos, ele dava muitas palestras. Tinha que dar palestra para tudo que é lugar, tinha que ir para um lado, tinha que ir para o outro, então arrumaram um motorista para ele. E o motorista virou meio amigo dele, assim, eles iam para tudo que é lugar e tal. E aí chegou numa vez, o Einstein estava muito cansado, estava já meio, não aguentava mais falar a mesma coisa. O motorista, para ser amigo dele, falou assim, ô mestre, por que você não deixa eu dar essa palestra? Aí o Einstein olhou para a cara dele, tá doido, velho? Isso aqui é uma física complicada, com todo respeito, mas você... Ele falou, olha, eu já vi tua palestra tantas vezes, mas tantas vezes. Olha, eu ficava ali no fundo, eu sei exatamente, ninguém vai nem notar. Vamos fazer o seguinte, a gente troca de roupa. Você fica descansando, sentadinho ali no fundo, vestido de motorista, eu ponho aqui uma roupa e vou fazer a palestra, a gente vê o que vai dar. Ele falou assim, então vamos, estou cansado mesmo, vamos mandar bala. E ele subiu no palco e o homem falava tudo certo. E mandava bem, e falava de buraco negro, e falava de física quântica, deu tudo certo. Aí ficou todo mundo impressionado, até que teve um comentário que surgiu, conta-se a história, né? Que alguém virou, um do lado do outro, e disse, vem cá, esse cara aí, bicho, que a gente nunca viu. Aí ele falou assim, cara, não sei não, mas ele deve ser bom pra caramba mesmo. O motorista do cara é o Einstein, bicho. Né? Tá? Então, para vocês terem uma ideia, né? Claro que isso é uma história inventada. O que eu quero dizer, gente, que fluência na linguagem, ser fluente em algum tema, na linguagem no sentido da comunicação, é diferente de entender. É diferente da cognição. Né? A cognição, ela é, assim, nível 1 do pensamento. Então, acabamos de ver 2 exemplos. A gente pode ser fluente numa linguagem, mas não entender o que está falando. Vocês querem... Qual é o bicho que faz isso, gente? Papagaio, não é? Papagaio fala um montão de besteira, xinga a vizinha, aquelas coisas todas, mas ele, se você perguntar ao papagaio o que você sabe que você está fazendo, ele vai continuar, você sabe o que está fazendo, né? E a coisa não vai sair do lugar, né? Claro, porque ele só repete o som que ele está falando. Então, aí vem um outro conceito importante, e esse é super, super importante, vocês devem ter ouvido falar dos famosos modelos de linguagem. Está muito associado à inteligência artificial. É a base da inteligência artificial. São os LLMs, Large Language Models, né? Famosos, alguém já está falando aí que já ouviu falar, hoje até se fala em modelos menores. Mas isso é a base, que na verdade é uma definição. Só que
trilhões de entradas. É literal, o último que eu vi tinha 1,76 trilhões de entradas, que são pares que dizem, essa definição significa isso, essa, trilhões, milhões de pessoas no mundo testando isso e alimentando isso e produzindo isso para construir um modelo de linguagem que não tem cognição, mas tem estatística. Então, se a gente pensar que a inteligência artificial nada mais é que o papagaio estatístico. Quando você vai lá no chat GPT e faz uma pergunta, e ele te responde, às vezes, aí fala, ele alucinou. Não é alucinou. Ele estatisticamente está te mostrando o que é mais provável naquele modelo de linguagem que ele foi treinado. Então, esse treinamento é a chave do negócio. Não é a inteligência como essa coisa maluca que existe aí, que as pessoas começam a imaginar como uma entidade ou uma divindade, em alguns casos, né? E, na verdade, é uma leitura estatística do modelo, né? Então, eu vou tomar uma aguinha e vou botar essa outra imagem aqui para vocês. O que vocês acham que significa isso? Só para reforçar o assunto que a gente está falando, lá da brincadeira do Einstein. Quem viu o Gambito da Rainha, em português é isso, não? O Gambito da Rainha, né? Sabe que essa atriz incrível, a Anya Taylor-Joy, eu estou aqui diante de uma eminência, eu estou aqui morrendo de medo de errar isso, pois é, né? Pois é, tá, obrigado, né? Que ela convence a todo mundo que ela joga muito xadrez, que ela sabe tudo de xadrez, que ela tem a ideia, e você fica assim na tela, porque esse seriado, aliás, quem não viu, veja, porque é espetacular, pelo menos na minha opinião. E todas essas pessoas aí, de repente, quando saem do personagem, fala assim, move as peças. Cara, não sabe nem mexer na peça, e ali ele está no personagem. Então, o ator é isso. Pensa na inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, que é um dos tipos, o irmão mais famoso, digamos assim, das inteligências. É isso, são gente interpretando estatisticamente um modelo que ele foi treinado. Tá? Então, o que isso traz para a gente? Lá no mito, né? Já pensa como seres humanos? Não pensa, mas faz a gente pensar. Esse movimento é igualmente importante. Eu não estou tirando a importância das pessoas acharem que a inteligência pensa, porque ela não pensa. Mas a gente começa a questionar e olhar para a gente como ser humano e pensar o que é a inteligência, qual é o componente que a criatividade tem dentro da inteligência. O que é criar? Sabe, eu nem pretendo nessa palestra ter uma resposta definitiva para tudo, porque obviamente não é assim, é tudo muito novo. A gente está no meio de uma revolução, está vivendo isso agora. Então é natural que a gente não tenha respostas prontas, talvez nunca tenhamos, mas pelo menos assim, se a gente sair daqui pensando sobre isso, eu já estou satisfeito, já está ótimo. E uma outra questão bem importante é a autoria, porque se a inteligência artificial pensasse, ela seria autora. Imagina assim, eu vou escrever, sento agora no chat GPT, para dar um exemplo concreto, e vou escrever um artigo sobre direito tributário. Eu não tenho a menor ideia nem do que eu estou falando agora. Né? Direito tributário, existe isso, né? Direito tributário, beleza. Né? É porque ninguém parece saber sobre isso. Né? Pois é, né? Mas enfim, mas é. E aí eu vou escrever um artigo e o artigo ficou maravilhoso, o artigo ficou incrível, tem referência, tudo que precisa ter num artigo, eu entrego isso para alguém que vai pegar e publicar e fala, nossa, mas você sabe tudo de direito tributário, eu nunca ouvi nem falar nisso direito. Quem é o autor disso? Sou eu que tive a ideia, que escrevi ali, né? Fui eu que tive a ideia de escrever o artigo. Foi essa entidade, inteligência artificial, ou foi o pessoal que treinou essa linguagem de programação? Aí você fala assim, bom, o ser humano é um resultado das suas experiências. Aliás, é a premissa da inteligência. É você usar experiências passadas para criar coisas novas. Então, todo mundo tem que ser coautora. Sua tiazinha do primário que te ensinou a escrever é coautora também. Não é assim que funciona. Né? Então, para a gente parar e pensar um pouco nas propriedades intelectuais a partir da inteligência artificial. Sabe por quê? Porque se a gente coloca a inteligência artificial como ela deve ser colocada, que é uma ferramenta, talvez a mais poderosa que o ser humano já criou, se ela é uma ferramenta, o autor é você, né? Ou o coautor, se a gente quiser pensar mais amplamente. Tá? São coisas para a gente pensar aqui. Desculpa o tempo acelerado aqui, mas eu quero cobrir tudo isso. Vamos falar do mito da... Ficou mais ou menos clara essa ideia do Dom Pedro, né? Tá ótimo.
O mito da obsolescência. Obsolescência, essa palavrão aí, lindo, da língua portuguesa, é o eu deixar de ser útil, eu deixar de ser... eu fico velho, eu não sirvo mais para nada, eu fico obsoleto, né? Eu serei ultrapassado. Imagina se celular tivesse consciência, gente. Você imagina? Tinha que ter psicólogo de celular, né? Porque ele nasce 6 meses depois, já não serve para nada, né? Um ano depois ele quer se matar, o celular, coitado, né? Imagina. Então, o mito da obsolescência. Aqui é a pergunta que vem, isso aqui é uma imagem representando a Revolução Industrial, que é o mais próximo que a gente consegue pensar do que nós estamos vivendo agora, pelo menos nessa análise aqui que a gente está conversando, né? O que essa imagem traz para a gente? Lembra o que... obviamente ninguém lembra, aliás eu espero que ninguém lembre, mas a gente estudou sobre isso, né? Que durante a Revolução Industrial as pessoas ficavam loucas, elas entravam dentro das fábricas para quebrar as máquinas, não deixavam o trem andar, porque aquilo estava roubando os empregos. Não é natural a gente pensar e olhar para isso? E aí vem uma porção de perguntas aqui. Será que no futuro não haverá advogados? E uma pergunta completamente não relacionada. Será que seremos felizes no futuro? Brincadeira, claro, né? Mas quando a gente pensa numa tecnologia disruptiva, esse medo sempre apareceu. E a gente pode dar um montão de exemplos que a gente já está vivendo e nem percebe. Por exemplo, final da década de 80, qual era a novidade? Caixa eletrônico. Pergunta para o bancário se ele estava morrendo de medo de perder o emprego dele. Na década, lembra disso? Poxa, tinha gente que dava curso para usar o caixa eletrônico. E hoje é um negócio completamente natural. Assim, aliás, ninguém entra mais quase em banco, é ou não é? Né? Isso aqui é outra. Vendas online, mais na pandemia, né? Aí todo mundo vem dizer que vocês não fazem, porque eu faço, todo mundo faz isso. Chega na loja, olha, pede explicação, não sei o quê. Vou comprar na internet que é mais barato. Né? Aí fica lá o vendedor com aquela cara, pergunta para ele se não vai roubar o emprego dele. Nem experimentar, pois é. Vai lá, pois não, a internet é mais barato. Né? Todo mundo faz isso. Então, esse tipo de coisa já está acontecendo. Esse movimento que a gente tem que pensar que roubar, será que é roubar um emprego ou é transformar as coisas? Ou é pensar de uma outra forma o meu emprego? Né? Tudo que é mecânico, tudo que é repetitivo, vai acabar. A tendência é que acabe, porque sempre acabou. Né? Hoje em dia você valoriza um potinho que eu comprei lá em Mauá, que eu digo assim, foi feito à mão. Antes da Revolução Industrial, tudo era feito à mão. E ninguém valorizava nada, porque era tudo feito à mão. E hoje você fala, olha só, feito à mão, esse negócio, paga caro por isso, né? Então, o que eu acho que o movimento que causa tudo isso aqui é que esse mito, né, ou a gente pensar que a inteligência artificial ela nos obriga a sair do que é medíocre, do que é médio, do que é normalzinho, né? Ela nos traz para a inovação. Vocês acabaram de ver essas outras palestras incríveis aqui sobre inovação, adaptação. O que eu tenho que fazer para mim? E o que eu tenho que fazer para ser excelente? Eu não posso mais ser médio. Eu tenho que ser eu não sou mais o advogado médico que faz aquele negocinho, não, eu tenho que ser o melhor possível. Isso é uma chamada, e é isso que incomoda as pessoas. As pessoas, na minha visão, elas não pensam em perder os empregos, elas pensam que elas vão ter que deixar de ser preguiçosas, que elas vão ter que melhorar, que elas vão ter que estudar, que elas vão ter que se adaptar, que elas vão ter que dar um passo além. E o trabalho que vocês fazem aqui no NID é bem nesse sentido, pelo menos na minha leitura, de evoluir o direito, né? Dar esse passo. Não é isso? Não é? Então, essas questões aqui eu acho super importante a gente tá pensando nisso. E vamos agora falar um pouco do mito da imparcialidade. Esse é um mito e é um perigo danado, gente. Porque, olha aqui, quando a gente olha isso, e tem aqui uma imagem de um dedo acessando um conteúdo e acreditando que esse conteúdo é imparcial, é neutro, né? É aquela história assim, mas eu vi na internet. Tá bom, eu também vi na internet. Aí a pessoa fala, mas estava em inglês. Então aí é verdade absoluta, né? Assim, ninguém pensa mais sobre isso. E não é bem assim. Como é que a gente vai pensar
que algo é absolutamente imparcial e neutro se ele saiu de nós que não somos imparciais e neutros, que temos as nossas virtudes e mazelas. Já entendemos que era ferramenta, porque se a gente entende como consciência, você pode até pensar. Mas não é, a gente já entendeu isso. Então, hoje, isso aqui é o resultado, o espelho do que nós somos. E existe uma outra coisa, por isso que eu digo que é perigoso, se a gente fala de dominação. Na minha visão, existem dois tipos de dominação. Existe a dominação pela rebelião, aquela impositiva que vem, que é violenta, e uma outra que é pior ainda, que é a por submissão. Tem tudo a ver com programação neurolinguística, não tenha dúvida. A própria inteligência artificial do chat, ela é NPL pura, não tem a menor dúvida. É só para não entrar no detalhe técnico, mas é isso, está correto. Mas a ideia de submisso é a ideia de que eu aceito, sem discutir. Porque está lá, está na internet, então é verdade, deve ser, né? Aí você vai lá no Dr. Google, que quer matar todo mundo de câncer. E o ChatGPT diz que ninguém tem problema, né? Que ele tem que ficar botando você para cima o tempo todo. São coisas que a gente tem que parar e pensar. Porque, na verdade, gente, é o que estávamos falando, ele reflete, só que agora numa outra escala. É uma lente de aumento, é um espelho e lente de aumento ao mesmo tempo, porque vai para uma outra escala isso. Então, se a gente errar, erra muito grande. É tudo muito grande, é tudo numa escala global, numa escala humana mesmo, alguma espécie. Então, nos chama a pensar e a discutir o que é equidade, o que é a regulação, que o nosso desembargador perfeitamente me deixou muito contente da sua palestra, que eu assisti com os olhos grudados, porque, graças a Deus, tem gente fazendo alguma coisa para isso andar certo, porque se isso aqui der errado, vai dar muita coisa errada. Como é que a gente vai dizer o que é certo, o que é errado? Como é que a gente vai pegar a nossa Constituição e deixar que uma empresa de não sei de onde, que monta o modelo de linguagem, interpretá-la? É esquisito isso. Né? A gente tem que regular isso, tem que estar de olho, tem que estar perto. Não pode deixar frouxo e acreditar que aquilo é verdade. O professor, meu querido amigo aqui, falou assim, na hora que a gente vai buscar jurisprudência, são todas falsas, né? É isso. Porque quem é que montou aquilo? Quem é que sabe daquilo? Né? E a responsabilidade que a gente tem como raça humana. A gente não pode, a gente tem que parar de delegar as coisas, tem que enfrentar as coisas, tem que olhar para aquilo como deve ser. Falar assim, olha, não, isso aqui é uma ferramenta super séria, para de achar que isso é uma divindade, né? E vamos agora tomar conta disso aqui, vamos olhar isso de perto. Então, o mito da imparcialidade, ele é talvez o mais perigoso. Mas quando a gente entende que não pensa, que não existe consciência, a gente começa a ver como ferramenta e fala. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, né? Mas sobre quem escreveu essa ética, o que é a ética, a gente começa a discutir esse tipo de coisa. A ética para você pode ser diferente da minha. Entendeu? Se eu tenho uma empresinha, eu começo a montar um modelo de linguagem, esse troço dá certo, eu sei lá, acho que matar todo mundo é ético. Pronto, e aí? Esse é o problema, entendeu? Então, por isso que tem que ter governo atrás, tem que ter gente observando isso, muita gente observando isso, tá? Deixa eu tomar uma outra aguinha para a gente concluir aqui, que eu ainda tenho uns minutinhos. Fiquei com medo de não dar, acelerei a beça. Pois é. 6 minutos? Vai dar. E ainda vai ter uns minutinhos de coisa. Bom, vamos lá. Bum! Acabou-se, né? Fim do mundo, né? A IA é o fim do mundo? Agora é uma pergunta. Depois disso que a gente conversou, a IA é o fim do mundo? Eu acho que é. Ih, ninguém esperava por essa, né? Eu acho que a IA é o fim do mundo, justifico, metaforicamente, né? A gente pensar o fim do mundo que a gente conhece hoje. É inegável que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, que nós somos completamente diferentes, a humanidade, a gente talvez precise passar um século para a gente, como foi o caso. Hoje a gente olha a Revolução Industrial como um fato histórico. Pergunta para o pessoal lá da época o que eles achavam disso. É a mesma coisa que nós estamos vivendo agora. A gente vivencia a história póstumamente, de um modo geral. Então não tenha dúvida. Só que agora é tudo muito acelerado, né? Na própria vida da gente, a gente viu o analógico, viu
as transformações todas, até chegar nesse ponto, e coisa que a gente nem imagina que vai ver ainda, né? Então, mas é, sem dúvida, o fim do mundo que conhecemos, metafórica. Sem dúvida, as pessoas tinham tempo em casa e estavam sozinhas, estavam querendo saber o que ia fazer, né? A gente hoje vive uma dicotomia, uma coisa tão doida. A gente começou a transferir nossa memória para a máquina já, né? Ninguém mais lembra telefone de nada, tá? Não vem que diz que lembra porque não lembra, no máximo da mãe, e olhe lá, né? E hoje eu sei minha agenda, eu não dou um passo, tá? Você começa a transferir as coisas, isso é natural, isso é um processo natural que nós estamos passando. Então a gente tem que dar atenção para isso, porque é tudo muito, muito acelerado. Então, como riscos, porque a gente tem que falar os dois lados sempre, né? Como riscos, é um grande alerta, assim eu vejo, para a gente falar de privacidade, também colocado aqui. Gente, pelo amor de Deus, para de dar o CPF à torta e à direita. Você vai lá trocar a camisa na loja, o cara fala assim, é o CPF para botar no sistema. Sistema de quem? O que você faz com o meu CPF? Com dado biométrico. Você sai botando dado biométrico qualquer prédio que você entra. Isso é uma coisa de doido. A gente tem que parar para pensar que é o asset mais poderoso que você tem, é a sua biometria e seus dados pessoais. Isso é muito sério. Questionem isso. Por favor, fala aqui. Assim, por causa das pessoas. Por exemplo, outro dia, mas a pessoa que, por livre e espontânea vontade ou preguiça de ler, né, que é o nome disso, né, ela concorda. Aí outro dia alguém falou assim, eu estava falando sobre, recebi um amigo aqui no Rio de Janeiro, ele falou, eu falei que aqui era muito bonito para viver, começou a aparecer um monte de anúncio de coisa, o celular escuta, não sei o quê. Claro que escuta, porque você deixou ele escutar, que você não tem paciência de ler o negocinho ali. Diga. Ah. Exatamente. Você simplesmente não tem acesso. Mas você pode escolher ou não. Você tem que estar consciente. Eu não estou dizendo para você não fazer. A única coisa é que assim, não se surpreenda, amiguinho, que você está. A privacidade tua, ela deixou de existir porque você quis fazer isso. E você lembra a chamada responsabilidade? É isso aqui, tá? Poder, esse poder aí, eu me refiro ao acúmulo do poder, né? 3 minutos, por exemplo, é um acúmulo de poder que nós temos aqui, né? Isso aqui é um poder absurdo, né? Que eu tenho aqui, Então, acúmulo de poder, a gente está falando de poucas empresas fazendo esses modelos e dominando um jeito de fazer. Tem um monte de exemplo que a gente poderia falar aqui a tarde toda, mas que existem os vieses, existem todas as tendências. O problema, gente, é transformar preconceito em protocolo. A gente está ferrado se acontecer isso. Tá? Não pode acontecer isso. E a outra coisa que nós já começamos aqui a falar e discutir, que surge naturalmente, são as questões éticas que você bem colocou ali. Então, pensando nisso, agora, do outro lado, né, honestamente, mesmo, é o que eu acredito, eu acho que a inteligência artificial é uma oportunidade de tornarmos melhores. Muito obrigado pelo tempo de vocês.